Bem, estás farto de ouvir que vais enriquecer, que tens aqui a solução para enriquecer, que neste livro vais descobrir como é que vais enriquecer. Mas na verdade, não passas do teu ordenado de 1000 euros, 2000 euros, de 650 euros por mês e tu não vês isso possível para ti. Pois, esta é o maravilhoso mundo da realidade. E algo que eu descobri foi este livro há um ano atrás, que se chama Os 10 Pilares da Riqueza, do Alex Becker. O que é que me chamou a atenção neste livro? Primeiro, de facto, o título, Os 10 Pilares para a Riqueza, e como ele diz, há um desafio aqui que ele te lança, que é como é que pensam as pessoas mais ricas do mundo. E ele começa logo que pense como um multimilionário. Deixe para trás o emprego das 9 às 6. Eu já te vou falar deste perigo de deixar para trás o emprego das 9 às 6. Mas ele aqui desafia as pessoas a descobrirem neste livro como é que podes largar de vez o teu emprego das 9 às 6. Ou seja, largar de vez não é largares logo, mas vais largando. E recuperares a tua vida sem correr grandes riscos financeiros, separares o teu tempo e o teu dinheiro para seres pago constantemente. Ou seja, paga automaticamente, paga de forma automática, sem necessariamente teres que andar a trocar o teu tempo. Principalmente compreenderes as lições que os multimilionários aprendem ao longo dos anos por tentativa e erro. Nada acontece por acaso. Definis as etapas necessárias para construir negócios de milhões. Porque, pá, ele fala muito disto, nós só temos 3 formas de ganhar dinheiro. Ou trabalhando por conta de outrem, ou tendo um negócio, ou tendo investimentos que vão gerando a longo prazo rendimentos alavancados pelo próprio dinheiro. Okay? E depois é evitar erros que te fazem desperdiçar tempo e aprendes a ganhar dinheiro rapidamente. Bom, este é o maravilhoso mundo do Alex Becker, onde ele te conta, através de histórias, o livro de facto é muito envolvente, o livro é muito simples, é perigosamente simples, ao ponto de parecer que é fácil, mas ele vai contando várias histórias e os percalços que ele teve, desde que ele saiu, aos 23 anos, das Forças Armadas, neste caso da Força Aérea, e se encontrou numa situação que, ou dá, ele não queria ir trabalhar por conta de outrem e sabia que tinha que encontrar uma nova forma. Okay? E eu vou-te passar então a dar o resumo dos 13 capítulos deste livro e vou-te passar pelo menos 3 insights poderosos deste mesmo livro e que me ajudaram bastante e que me ajudam bastante ainda. E eu sempre que preciso venho aqui consultar quando tenho alguma dúvida. Bom, começando aqui nos 10 pilares da riqueza do Alex Becker. Eu vou guiar-me pelo livro só para não te dar nenhum erro em termos dos títulos que ele dá a cada capítulo. Ele, de facto, tem a introdução, dá os 10 pilares e depois dá o que ele chama o pilar secreto e o bónus. E o bónus é muito fixe porque ele fala de 3 formas de gerar negócios. Porque este livro também está muito focado nas vendas, ok? Se queres saber, ele está muito focado nas vendas e como é que tu tens que ser melhor e ajudares as pessoas e por isso receberes dinheiro, ok? Ele está muito focado nisto. Bom, e o que ele começa, ele começa com a introdução, lançando esta afirmação que é: vamos esclarecer uma coisa. E o que é que ele quer dizer com isto? Ele conta aqui um pouco a história dele, de quando é que aos 23 anos fica sem, de facto, o seu emprego que ele odiava, que era o emprego nas Forças Armadas, e ele quis lançar algo que ele sentisse apaixonado. É de facto um desafio muito grande, porque realmente aproximadamente 90% das pessoas são, como ele diz, os combatentes do trânsito, que odeiam o seu emprego e ao mesmo tempo passam 1 hora a combater o trânsito para o seu trabalho e 1 hora de volta a combater o seu trabalho para casa. Okay? E ele diz que há aí oportunidades nesses combatentes de trânsito. Okay? Depois, o que ele fala no primeiro pilar é rejeitar enriquecer devagar. Deixa-me só dar-te aqui um à parte, que ele fala sempre na forma de amador e na forma de veterano. Ele depois dá várias dicas em cada pilar, de como é que tu constróis esse pilar e, a partir daí, o treino consistente necessário para que esse pilar seja, de facto, um pilar e não seja uma parede de papelão ou não seja algo que se vai desmoronar facilmente. Okay? Ele dá-te, de facto, os passos necessários de forma a que tu possas concretizar o teu desejo, seja o qual for, de construires um negócio por conta própria, de construires uma organização ou de construires investimentos a longo prazo que te vão gerar uma renda passiva
mais tarde. Eu, inclusive, estava ontem num jantar espetacular com uns amigos e confessava que o meu objetivo daqui a 15 anos é, através de investimentos, dando dinheiro a quem percebe de investimentos, não sendo eu, porque eu não tenho tempo, eu percebo de investimentos, mas não tenho tempo para gerir isso. Pago alguém, dou-lhe dinheiro, faço reforços e o meu objetivo é em 10, 15 anos, no máximo, ter 1 milhão de reforma, 1 milhão de euros de reforma, de forma a que eu possa, aos 55 anos, estar formado e poder estar a gozar o resto da vida com este dinheiro e com rendimentos que advêm dessas ações que eu vou pôr em prática. Ok? Pronto. E ele começa este capítulo de rejeitar enriquecer devagar a dizer que os teus pais estavam errados, os teus avós estavam errados, os teus professores estavam errados. E porquê? E os teus amigos também estão errados. E é provável que sejam idiotas. E ele diz isto porquê? Porque, de facto, isto de rejeitar de enriquecer devagar, o que ele desafia-te aqui é tu não vais enriquecer depressa. Atenção, tu tens é que rejeitar a ideia que vais enriquecer devagar. Ou seja, tu vais pôr na tua cabeça que vais enriquecer, ponto final. A partir daí, começas a construir as bases sólidas para. Ok? E principalmente, ele fala que há um risco na vida e na qualidade de vida em pensar em enriquecer devagar. E isto faz com que percas tempo, faz com que tu percas dinheiro, faz com que tu percas anos de vida. E quando vires, a tua vida passou. Okay? Há de facto várias formas de te explicar isto, mas é imaginares, trabalhas 40, 50, 60 anos no mesmo sítio, ganhas o teu ordenado e vais tendo aumentos de 1% ao longo da vida, okay? Ao longo dos anos, que é o aumento comum, sendo que agora estamos em plena crise e provavelmente esses aumentos vão ser travados, mas imagina, começas com 1000 euros, a cada ano vais recebendo 1% de aumento sobre o teu ordenado, o que quer dizer que de 1000 euros tens 10 euros, depois tens 1010 de base, depois sobe 1% sobre os 1010 e por aí fora. Consequência disto, estás 40, 50 anos e imaginemos que ao fim de 40, 50 anos ganhas 1500 euros, 2000 até, vá. Digamos que ganhas 2000, quase no fim da tua carreira. A verdade é que esses 2000 têm menor valor do que os 1000 euros que tu tinhas quando começaste a trabalhar. Eu conto muito esta história. Quando eu comecei a trabalhar em 2001, como enfermeiro na altura, eu ganhava 1100 euros. Em 2001. O que é que isto quer dizer? Que eu parecia um pequeno magnata. Não é que eu fosse magnata, mas tinha bastante dinheiro. 1100 euros na altura era bastante dinheiro. 1100 euros agora em 2020 é zero, não é nada. Okay? Isto para comparares que passaram 19 anos e tu neste momento ganhares 1100 euros é estares a perder tempo. E então ele fala muito disto e fala que tens que rejeitar e tens que dizer que vais enriquecer depressa. E tu controlas tudo. Tu controlas a tua vida, tu podes ser melhor em tudo e é-te permitido falhar. E aqui tu começas a criar a necessidade de enriqueceres depressa, ok? Depois, o segundo pilar, deixa-me ler-te aqui os títulos que é para ser muito mais fixe. O segundo pilar é separar tempo e dinheiro. Epá, e ele aqui dá 3 insights muito poderosos. Bom, e mais uma vez ele fala dos principiantes e dos veteranos, ok? E ele fala muito de... Tu tens duas hipóteses. Ou tu usas o teu tempo para ganhar dinheiro, e como eu volto ao exemplo dos 1100 e dos 1000 euros que tu ganhas agora, em que tu trabalhas 40 horas por semana, que são 160 horas por mês, mais, considerando que trabalhas 5 dias da semana, são 10 horas que acrescentas aí para ir e voltar do trabalho, ou seja, na verdade tu estás, para ganhar 1000 euros, estás a trabalhar 200 horas. Sendo que eu vou-te fazer uma conta muito rápida. Estas 200 horas, e digamos que tu para ganhar 1000 euros ganhas um valor hora, que tu calculaste e que está até no teu recibo. Mas na verdade esse valor não é real. Porquê? Porque se tu dividires 1000 euros a dividir por 200 horas, o teu valor hora é 5 euros a hora. Porquê? Porque, de facto, tu estás a trocar o teu tempo por dinheiro. E isso é a opção 1. E então, o que é que ele recomenda? Ele dá 3 opções neste capítulo, no segundo pilar de separar o tempo e dinheiro. Ou das duas uma, ou tu aumentas este valor
aumentas este valor de 5 euros a hora para 15, 20, 30, imagina, e agora fazendo o mesmo, de 200 horas vezes 30 euros, já passas para um income de 6 mil euros. Como é que tu fazes isso? Provavelmente no teu emprego por conta de outro não o conseguirás. Terás que lançar alguma coisa, como eu chamo o Dream Job, que é fora das tuas horas de trabalho por conta de outrem, que é o teu financiamento, terás que encontrar uma forma de te capitalizares externamente. Como naquilo que tu és bom a fazer ou que tu gostas. Okay? Eu, por exemplo, eu faço com a Dr. Performance for Business. É o meu Dream Job. E eu sei que se eu ajudar muitos empresários a terem resultados, que as suas equipas ganhem mais dinheiro e que eles tenham uma faturação melhor, eu posso te garantir que nós estamos a atingir o nosso sucesso e eu estou a ganhar bastante dinheiro. Okay? Eu neste momento até faço o desafio de tu acreditares piamente, lembra-te, não aceites ser rico, ser devagar, é o primeiro pilar. Tu acreditares piamente que o teu valor hora é 500 euros, mas tens que acreditar isso. Porque se tu não acreditares, tu podes dizer, o meu valor vale 500 euros a hora. Ok. Mas eu não acho que valhas isso. E depois tu dizes-me se vales ou não. Ok? Pronto. É importante que tu ponhas esses cifrões na tua cabeça, ponhas esses valores e acredites piamente que isso pode acontecer. Depois fazes o que tens a fazer. Pronto. Então a primeira opção que ele dá é aumentar o valor do teu tempo. E eu dei-te um exemplo. A segunda opção é separar completamente o tempo e do dinheiro. E aqui o exemplo que ele dá muito fixe é do Lobo do Wall Street, o Jordan Belfort. O que é que ele diz? O Jordan Belfort descobriu uma forma de vender ações, principalmente ações de baixo valor, com risco moderado a alto, porque probabilidades de incomes dessas ações não eram muito grandes. E o que ele fez foi pegar nessas ações associadas à dívida e treinou X pessoas e começaram a fazer exatamente o mesmo. Ou seja, o que ele fez foi separar o seu tempo do dinheiro. Ele começou a fazer 10 vezes mais, 100 vezes mais, a pagar também montes de comissões a esta malta toda, a ajudar a enriquecer esta malta toda e ele, consequentemente, aumentou o seu valor hora, sem usar o seu tempo para dar mais dinheiro. A terceira opção que ele dá, que é de facto tu conseguires, dentro da segunda opção, tu conseguires encontrar cada pessoa que te vai substituir. Ou seja, e eu já vou falar num pilar lá à frente que ele dá muito forte sobre isto, que é tu conseguires que aquilo que tu podes eliminar das tuas funções, vai buscar outra pessoa, paga-lhe e ela vai te dar mais dinheiro. Okay? Ou seja, é a tal segunda opção, separares o teu tempo do dinheiro. Depois, e já tenho aqui alguns exemplos, eu não te quero fazer perder muito tempo aqui, quero é que tu tires o maior sumo possível do que eu estou aqui a falar, de separar o tempo e o dinheiro do segundo pilar, e deste livro que eu de facto acho maravilhoso. Aceitar que é preciso ser melhor que todos os outros. E ele fala muito aqui, e aqui ele aborda muito a concorrência, aborda muito o facto de tu poderes analisar a tua concorrência, ver onde é que eles são bons e tu seres melhor que eles e principalmente perceberes onde é que os teus concorrentes não estão a servir os teus clientes. Ok? A partir daí é fácil tu começares a eliminar os teus concorrentes. É o que ele diz, que a partir desse momento tu deixas de ter clientes. Ok? E de facto, eu estou a olhar aqui e eu vejo, há uma proposta que ele faz é que deves acreditar que és grandioso. E passas isso para as pessoas que vão ser os teus clientes. Mas dás-lhes soluções, dás-lhes verdade, integridade, atenção, não mintas às pessoas. Dás-lhes soluções que a tua concorrência não está a dar. E vê de facto o que é que eles estão a fazer, está bem? Depois, o quarto pilar é saber que ele dá mesmo este nome, eu depois vou usar um nome diferente. Saberes que tudo é 100% culpa vossa, ou culpa tua, ok? E ele aqui diz que vai-te levar a um lugar bastante escuro, ou até vai-te irritar, vai-te desafiar, porque, veja-se agora esta situação do Covid. Claro que o Covid tem uma responsabilidade no problema que estamos a passar atualmente, não é? Claro que sim. Agora, se tu estivesses preparado para o que está a acontecer agora, se calhar não atribuis a culpa ao Covid, porque os ciclos económicos de crescimento e de retração existem, são históricos. Agora, claro que o Covid acelerou esse processo.
A verdade é que... Epá, ele é muito bom. A verdade é que tudo o que acontece na tua vida é da tua responsabilidade. O exemplo, o facto de eu ter mandado a minha empresa à falência foi porque eu fui um fraco líder. Eu tinha 10 pessoas a trabalhar comigo e eu fui um fraco líder. Eu mandei a minha empresa à falência porque eu perdi as rédeas do meu negócio. E eu depois queria responsabilizar as pessoas. A verdade é que a culpa foi minha. Okay? Eu não gosto de chamar-lhe culpa, eu gosto de chamar-lhe responsabilidade. Porque culpa é algo muito punitivo. Não vamos considerar culpa, vamos considerar responsabilidade. E eu, de facto, assumo que é 100% da minha responsabilidade eu não ter conseguido atingir os resultados que eu pretendia. Ok? E é importante que tu tenhas esta mentalidade que só depende de ti e do que é que tu vais fazer a partir de hoje, os resultados que tu vais ter mais à frente. Ok? E daí parte para o quinto pilar, que é o que ele diz, que é adotar uma mentalidade de abundância. Tu, antes de ganhar dinheiro, tu tens que saber que queres ganhar dinheiro e tens que acreditar que é possível para ti. Depois fazes as ações necessárias, ok? Não é só acreditar, como leres um livro do segredo, ou veres o próprio documentário no Netflix do segredo, e depois a pessoa dizer, eu vou visualizar, vou fazer a minha vision board, eu vou ter aquela casa, vou ter aquele carro. Isso é importante e é de facto poderoso. Mas principalmente tens a mentalidade que é possível para ti, por exemplo, ganhar 500 euros hora. Okay? Ganhares 1000 euros hora. Isto para começar os pilares da abundância, os pilares da riqueza. Agora, é importante que tu assumas a responsabilidade, quarto pilar, e que adotes a tal mentalidade de importância, da abundância, quinto pilar. Porquê? Porque vais saber exatamente que é de tua responsabilidade e é a forma como tu pensas que tens os resultados que tu tens e que ganhas e que mereces ser ganhador daquela quantidade de dinheiro que tu achas que mereces ganhar. Neste momento tu ganhas 5 euros a hora porque é o que tu achas que mereces ganhar. E o mercado assim valorizou-te. Okay? O exemplo, como é que eu posso fazer um fecho com um empresário na sua empresa, mesmo que ele não tenha as contas aí por aí além, de 40 mil euros ao ano. Okay? E estamos a falar de uma empresa. Agora imagina, eu tenho 10 empresas no portfólio, se todas elas fecharem 40 mil euros ao ano, estamos a falar de 400 mil euros para a minha empresa. Okay? O que não era possível se eu não fosse uma empresa e se eu não tivesse uma equipa a trabalhar comigo. Okay? Isto é um exemplo. Okay? Eu estou a adotar esta mentalidade. Eu tenho um mentor que uma vez me disse que o facto de eu ter ido à falência e o facto de eu ter passado estes últimos 3 anos com algumas dificuldades financeiras foi pelo simples facto de eu fui sempre um bom desenrascador, um bom técnico, mas fui um péssimo gestor. E aquilo doeu-me um bocado logo na alma. Mas depois eu calmamente refleti sobre o que ele me disse e de facto ele tem razão. Eu tinha uma mente muito escassa. Porquê? Porque os meus pais perderam tudo quando vieram da Venezuela e fomos ver para uma garagem. Eu montei bicicletas sem dinheiro e depois comecei a construir bicicletas e vendê-las e ter novas bicicletas. Foi assim que eu tive várias consolas ao longo da minha vida. Foi assim que eu fiquei doente e também recuperei, porque eu fui sempre um bom desenrascador. Mas estava sempre com uma mente escassa. E a mente abundante aqui faz toda a diferença. E a verdade é que ele, quando me dá este input, eu refleti este input e comecei a mudar a minha forma de pensar, começou a acontecer magia na minha vida. Claro que há depois o que... É que depois agora vamos entrar aqui em pilares mais profundos que têm a ver com depois o que tu fazes, não é? E o primeiro deles, que é o sexto pilar, é deixar-te de concentrar no se e passares-te a concentrar no é. Ou seja, em vez de estares a pôr sempre, epá, e se esta crise do Covid não passar? E se agora formos todos para confinamento? E se eu investir aqui 1000 euros e ficar sem dinheiro? E se? Ou seja, os e se's não são mais do que futurologia e não são mais do que algo que tu não controlas. O que é que tens que fazer é o é. E ele usa aqui uma história inventada, e esta eu vou até falar, que é o Ben e o Roy. O Ben e o Roy são dois profissionais que vão trabalhar para um stand de automóveis, são vendedores de automóveis, e o Ben disse, não, eu vou aprender como é que se vende, vou aprender tudo, vou ler os vídeos todos, vou estudar como é que as pessoas se comportam, e teve nisto durante esta semana, a primeira semana de trabalho. Enquanto o Roy o que fez foi, ok, eu tenho que vender carros, começou a vender. É preciso eu vender carros? É? Ok, então eu vou vender. Mas eu não sei vender, não faz mal, vou aprender. Então o Roy ia tentando vender, vendia aqui um carro e aprendia ao mesmo tempo enquanto estudava para como melhorar as suas vendas. Enquanto o Ben
Continuava a estudar. Final da semana, o Roy, sem saber como vender, mas foi estudando e aplicando ao mesmo tempo, vendeu, imagina, 10 carros. Enquanto o Ben passou a semana toda a estudar, não vendeu nenhum carro, final da semana foi despedido. É isto que acontece a maioria das pessoas, que acham que primeiro têm que estudar tudo o que é necessário, que acham que... E depois põem muitos X's. Epá, e se isto não correr bem? E se isto não for a melhor altura? E se eu não tiver a capacidade de lançar o meu negócio? E se eu não tiver a capacidade de justificar ao meu patrão, por A mais B, que eu mereço ganhar 15 euros a hora? Ok? Não ponhas se, faz e avalia o resultado ao longo do caminho. É algo que eu falo muito, que é, eu aprendo, eu aplico, eu afino, eu volto a aplicar afinado e eu ensino os outros. Porquê? Porque a partir do momento que faço isto, eu deixo de me pôr os X no caminho. Vão acontecer problemas no caminho? Vão. Permite falhar. Ele próprio diz, pá, ele aqui à frente do capítulo, eu vou procurar onde é que está, despachem-se e errem. Dentro deste capítulo esquece o se e concentra-te no é despacha-te a errar. Despacha-te a errar. Porque quanto mais depressa errares, mais depressa vais aprender, mais depressa vais ter resultados. Okay? E este é, de facto, dentro dos pilares todos, se eu tivesse que usar um, é este. E isto faz parte dos insights que eu já terei a falar mais à frente. Ok? Depois, o sétimo pilar é planear as ações para alcançar objetivos. E ele aqui faz uns exercícios muito giros. Eu já falei disto e já falei disto várias vezes. Inclusive, tenho aqui um episódio no podcast que fala disso e tenho vários artigos no blog que falam disso mesmo. Okay? Mas o que é que ele diz aqui de ações? O que ele diz é, tu pega num objetivo, é o que eu chamo de tática, pega na estratégia que é o grande objetivo, transformam-o na tática, os objetivos, e te transformam em ações necessárias para que vás atingir esses objetivos que vão dar origem à estratégia. Okay? Eu já expliquei isto várias vezes. E ele, de facto, faz isto de uma forma muito simples, que é, define o teu objetivo principal. O que é que tu queres? Por exemplo, ser milionário daqui a 15 anos. Ter 1 milhão faturado. Ter o corpo tipo o The Rock, o Dwayne Johnson. Ter uma forma física como nunca tive na minha vida nos próximos 10 anos. Okay? Depois, desmontas isto em objetivos mais pequenos. O objetivo, por exemplo, iniciar exercício físico a partir do dia tal e consistentemente até ao dia tal e depois fazer uma nova reavaliação para ver que tipo de exercício vou fazer. Okay? Isto é um mini objetivo. Depois as ações necessárias, que é eu levanto-me todos os dias às 6 da manhã para ir fazer 30 minutos daquele exercício que aprendi aqui e avalio todos os dias. Isto são as ações, as tais tarefas. Okay? Que depois ele aprofunda isto e depois ele fala muito e tem aqui uns exercícios. Ele fala muito do grande objetivo. O grande objetivo, ele chama-lhe tudo o que tu desejas, seja para o teu negócio, seja para a tua vida pessoal. Eu recomendo que faças isto, inclusive, para o teu trabalho. O que é que tu desejavas e o que é que este trabalho te vai melhorar a tua vida pessoal? O que é que este trabalho vai acrescentar para a tua vida pessoal e te vai tornar a melhor pessoa? Okay? Eu faço esse desafio. E depois é que, dentro deste grande objetivo, que 5 objetivos mais pequenos tu podes traçar para chegares ao grande objetivo. E a partir daí é de compores em tarefas menores que vão dar origem a cada resultado do objetivo. E ele dá aqui um exemplo muito fixe de uma proteína em pó para o pessoal do CrossFit. E depois ele desmonta isto tudo muito fixe. E está muito bom. Ok? E ele aqui fala muito de volta a pegar no 6º pilar, que é, estás-te a sentir sobrecarregado por causa destes objetivos, então esquece o se, volta outra vez ao 6º pilar, que é esqueceres o se e focares no é. Ok? É isto para fazer, então eu faço. É esta tarefa, então eu faço. E depois ele avança para o 8º pilar, que é o aprofundamento do anterior, que é das ações para os objetivos, é concentrar-te na única coisa que dá dinheiro. Okay? Aqui, lembras-te de eu falar-te no 2º pilar, que é separa o teu tempo do dinheiro? Pronto, aqui é a parte importante. Podes ter 10, 15 tarefas por dia. Tu definiste. Tu chegaste ali, definiste 15 tarefas porque achaste que eram 15 tarefas necessárias. A primeira coisa que tens que analisar é quais são as tarefas que geralmente dão dinheiro. Por exemplo, eu dou-te o exemplo da minha empresa. Qual é a tarefa que me dá dinheiro? É prospecção e fechar clientes. Porque eles vão pagar. Okay? Esta é a única tarefa que dá dinheiro. O meu marketing não dá dinheiro. Os meus blogs os meus artigos no blog não dão dinheiro. Eu ler livros não dão dinheiro. Eu fazer formações não dá dinheiro. Eu ir dar aulas dá dinheiro, mas aí estou a trocar tempo por dinheiro. Okay? Eu dar as formações online, gravá-las e vendê-las novamente num círculo perpétuo, como fala o Brandon Bouchard, isso dá dinheiro.
Okay? Então é nestas ações que eu me tenho que focar. Eu tenho 3 ações que me tenho que focar, que é na venda das minhas formações que estão online e que são riquíssimas, porque as pessoas depois têm grupos exclusivos onde aprendem mais sobre o assunto e têm acesso a mim e à minha equipa privilegiado, okay? Para além da formação. Tenho as consultorias das empresas onde nós ajudamos o empresário a alavancar a sua empresa e ajudamos-o a sair do fosso que está enfiado. Okay? Porque nós integramos na primeira fase da intervenção a equipa e ajudamos a equipa a ter mais resultados e, consequentemente, o empresário fatura mais. Porque tem uma equipa a saber exatamente o que é para fazer. Okay? E esta é uma ação, mais uma vez, que me dá rendimentos para a empresa. E, em último, o facto de eu ir dar aulas que aí troco o meu tempo por dinheiro. Okay? E estas são as 3 ações únicas que eu tenho que dão dinheiro. E tu tens que descobrir as ações únicas que dão dinheiro. As outras todas, se possível, paga alguém para tu não as fazeres. E é assim que tu vais conseguir ter mais potência para conseguires ganhar mais dinheiro. Pergunta, e agora provavelmente ouviste, Sasha, então mas não é importante o teu marketing, não é importante fazer os artigos, não é importante ler os livros? Claro que sim. A questão é que eu tenho que ter muito bem definido, eu tenho estas depois mini tarefas desmontadas que não me roubem muito tempo, tem a ver com produtividade, ou gestão de tempo, como quiseres chamar, e eu todos os dias escrevo um bocadinho cada uma. Tenho tudo planeado, eu já tenho planeado coisas para semanas. Esta era a semana de partilhas mais pessoais. Vou continuar nesta senda de partilhas mais pessoais com histórias que te possam inspirar, com algo que te possa inspirar e que te dê mais força para tu avançares para o que tu queres. E tem tudo uma estratégia. Não posso é perder muito tempo nisso. Às vezes perguntam-me assim, Sasha, podias ter aqui uma melhor foto? Podias ter aqui um vídeo com uma melhor qualidade. É verdade, mas eu não vivo dos vídeos e dos posts. Eu apenas uso isso por causa da autoridade e para ajudar pessoas de forma gratuita. E depois, consequentemente, claro, haverá pessoas que querem trabalhar connosco. E é nessas que eu me tenho que focar. Tenho que me focar em todas para ajudar muitas, mas tenho que me focar principalmente nos meus clientes, porque são eles que me dão dinheiro. E eu dou dinheiro a eles. Simples. Okay? E este é o oitavo pilar, que é concentrar-te unicamente no que dá dinheiro. Depois, o nono pilar, e ele fala muito aqui de pessoas, que é as pessoas dão dinheiro a pessoas que atraem pessoas. Ponto final. Okay? E a pergunta é, estás lixado com a tua vida? Estás a passar muito mal? Achas que alguém quer trabalhar contigo? Simples. Okay? Por exemplo, nós quando intervimos nas empresas, a primeira coisa que fazemos é tratar a equipa. E a pergunta que eu faço à equipa é, vocês sentem-se bem a trabalhar aqui? E eles normalmente dizem, mais ou menos, sim, claro, fazemos tudo. Até eu ir às reuniões individuais e começo a perceber realmente as convicções. As pessoas já estão fartas daquele trabalho. Porquê? Porque não sentem motivação, não sentem forma de crescer e, consequentemente, afastam pessoas. Porque eu não quero estar próximo de pessoas que estão mal. Eu, se estou mal, quero ir buscar pessoas que me façam sentir bem. E é isto que ele defende, que tu tens que estar ao pé de pessoas que as pessoas dão dinheiro a pessoas que atraem pessoas. Esta é o que ele fala muito bem, que a venda é feita quando tu ajudas pessoas. A venda não é impingir nada, mas é ajudares alguém a receber por isso. Eu tenho uma formação que se chama Marketing e Vendas 4.0, em que eu tenho um dos capítulos que fala exatamente disso. E eu mostro por A mais B como é que tu vendes sem vender nada. Atenção, vendes sem vender nada. Já ouviste falar desta frase? Deves ter ouvido. Mas eu mostro exemplos reais, inclusive com o teu caso, como é que se faz. Ok? Pronto, ele fala muito disto, que fala muito da emoção e de como é que tu ajudas realmente as pessoas. E que a venda é uma ajuda, ok? E de facto é a única forma que tu tens para ajudar pessoas. Okay? E depois o 10º pilar, estamos a terminar porque depois temos os bónus, e o 10º pilar é encontrar amigos competitivos e mentores adequados. Bom, vamos primeiro falar dos mentores. Ele fala aqui muito, tu vais ouvir muitas vezes, encontra aquele mentor que fez tudo o que tu gostavas de chegar. Pois ele aqui aborda de uma forma diferente e eu até concordo com ele. Como é que tu podes ir falar com um mentor que fatura ou 1000 milhões por ano quando tu estás a começar agora? Quando tu ganhas só 1000 euros por mês? Inclusive, esse teu mentor nem se vai lembrar como é que era ganhar 1000 euros por mês ou menos que isso.
Okay? Ele já está tão afastado da realidade. A realidade dele é uma ou outra, que ele, por exemplo, faturar 10 milhões apenas, já é muito pequeno para ele. E para ti tu dizes, pá, 10 milhões. Mas para ele já é por trocos. Entendes? Então o que ele diz é, procura alguém que está a ganhar 2 vezes mais que tu. Procura alguém que está a ganhar 3 vezes mais que tu. E usa-o como mentor. Que está a fazer uma coisa que tu gostavas de fazer e usa-o como mentor. Ou que não tenha nada a ver com o que tu estás a fazer, mas que saiba as estratégias necessárias para montar por A mais B até ao ponto Z algo que possa ser um negócio, investimentos ou melhorar as tuas competências no trabalho que te vão dar mais resultados. Okay? E isto é o que ele fala dos mentores adequados. E depois os amigos competitivos é alguém que te vai desafiar a ser melhor. Agora antes de gravar este episódio, estava a ter uma discussão com o meu filho. O meu filho mudou de escola este ano, mais velho, e uma coisa que ele tinha muito boa, ele é muito bom aluno, mas ouve bem o que eu te vou dizer, há uma coisa que ele tinha muito boa, que ele tinha tão bom como ele tinha 2 ou 3 colegas, especialmente um colega, que eu não vou dizer o nome aqui, claro, obviamente, mas era um colega em que eles dois estavam sempre a competir, mas a estudar e a ajudarem-se a serem melhores um com o outro. E neste momento está numa escola em que ele é o melhor e não tem ninguém que o ajude desta forma. Então ele sentiu-se desmotivado. É o que acontece à maioria das pessoas. Quando nós somos o melhor, aparentemente, quando nós não temos mais nada a aprender, a nossa motivação cai. Não temos ninguém que nos desafie. Então eu faço-te o desafio aqui, tal como ele faz, que é, faço-te o desafio de tu encontrares pessoas que te desafiem todos os santos dias. Okay? E eu contei-te esta história do meu filho, porque o meu filho de facto diz, eu neste momento não tenho vontade de estudar. Eu neste momento, aquilo que se dá eu já sei tudo. Ou seja, porque ele de facto sente que não tem nada para aprender. E estamos a falar de um miúdo de 7º ano. Okay? E ele diz que está a aprender coisas muito básicas que para ele são aborrecidas. Pá, isto é impressionante quando se ouve isto. Eu neste momento estou preocupado. Porquê? Porque agora estou à procura de uma forma de o desafiar e encontrar alguém que o possa desafiar para ele ser melhor. Okay? E eu, por exemplo, eu conto sempre a história de eu treinar com miúdos de 20 anos. Eu tenho 41 anos e ainda treino com miúdos de 20 e poucos anos. Os mais velhos, tens ali 3 ou 4 que têm quase a minha idade, um bocadinho mais novos que eu, e depois a maioria é tudo miúdos na ordem dos 20 aos 30 anos. E posso dizer que foi a melhor escolha que eu fiz. Porquê? Porque eles todos os dias desafiam-me a eu ser melhor. Todos os dias fazem com que eu me sinta menos bom e, consequência disso, eu tenha que treinar mais, dar mais de mim para ser melhor que eles. Okay? E é isso que é os amigos desafiadores. Depois, ele dá-te um último pilar, que é o pilar secreto, e depois dá um bónus. Eu já falo do bónus. Mas o pilar secreto é decidir ser rico a qualquer custo. Quando ele diz a qualquer custo, não é matar as pessoas, atenção. Não é fazeres mal a ninguém. Não, é tu pôs na tua cabeça que queres ser rico, ponto final. E que és merecedor disso. Aqui vamos buscar a mente da abundância, vamos buscar a separar o tempo do dinheiro. E ele fala muito disto, ele fala mesmo, e ele lança-te aqui, eu não te vou falar muito deste capítulo, fica só com a frase, mas ele lança-te aqui um desafio que é, tu escreveres a minha promessa. Ou seja, pelas tuas palavras, dizeres a minha promessa é, e escreveres qual é a tua promessa. Daqui a 10 anos ter 1 milhão na minha conta, daqui a 5 anos ter uma empresa a faturar X por mês, daqui a 3 anos estar a ganhar este ordenado. Ou seja, qual é a tua promessa? Como é que ela vai melhorar a tua vida pessoal? Como é que ela vai melhorar a tua vida profissional? Ele fala muito disto. Não é só a vida profissional que conta, é a vida pessoal que está em risco. Ok? E é de facto decididos. E ele diz que é o que aprendeu com grandes milionários neste trajeto. Porquê? Porque depois tu começas a entrar neste trajeto e começas a encontrar pessoas incríveis. Eu neste momento, por causa do facto de eu ter concorrido a um concurso de empreendedorismo em Portugal, abriu-me várias portas. Por causa de eu estar sempre à procura do que eu chamo os meus 20 clientes de sonho, estou a encontrar pessoas incríveis que me estão a guiar, que me estão a abrir portas, e a sorte constrói-se. É tu tomares a decisão que ser rico, tens de ser rico a qualquer custo. E o rico não é só de dinheiro, é também de pessoa, como é que tu te vais tornar e que conhecimentos vais ter e como é que vais contribuir com esses conhecimentos para o teu mundo pessoal e para o mundo lá fora, geralmente, no geral. Okay? E depois ele dá-te um bónus, que é muito fixe, que é o bónus de criar uma empresa da forma correta, em que ele dá, de facto, 3 tipos de empresas, em que ele chama as empresas de fluxos financeiros. E o exemplo de empresas de fluxos financeiros é um exemplo de um negócio online. Tu tens um produto ou um serviço e vendes de modo online, que tem bastante esforço, tem um timing de implementação prolongado, mas com as técnicas certas, com as estratégias certas, com os passos certos, pode gerar bastante dinheiro. Okay? E este é um dos tipos. Depois, o que ele chama as HIS, que é as empresas escaláveis de investimento elevado,
que são empresas que custam bastante. Por exemplo, um exemplo de empresas escaláveis de investimento elevado são o exemplo dos franchisings, o McDonald's, em que tens que ter bastante dinheiro para investir, mas depois tu alavancas o negócio por pessoas. Tu pagas a pessoas para te fazerem os hambúrgueres, tu pagas as pessoas para fazerem as batatas, tu pagas as pessoas para te manterem uma sala limpa, tu pagas às pessoas para te servirem outras pessoas e tu só estás a gerir por fora, ok? Isto é a segunda hipótese. Ele diz que o primeiro caso é com pouco ou nenhum dinheiro, o segundo caso já precisa de um investimento elevado e o terceiro caso é o que chamam as empresas de investimento de longo prazo, o que ele chama as LTI, em que estas normalmente dão-te os retornos do investimento por ano, aproximadamente 10 a 20% por ano. O exemplo disto é o que acontece na imobiliária. Tu compras casas, imagina, e saberes que a casa custou 200 mil euros, tu vais alugar a casa por 500 euros por mês e tu sabes que cada ano tu recuperas 10% do valor que tu investiste imediatamente. Ou seja, tu pagaste primeiro o preço e mais tarde, à frente, vais receber a dobrar, a triplicar ou em lucros aquilo que tu investiste. Mas não é uma coisa que dá logo dinheiro, porque tu descapitalizas-te em primeiro lugar para depois ires recuperar ao longo dos anos o dinheiro que tu investiste e o dinheiro que vais ganhar a longo prazo. E isto é um exemplo de os tais empresas de investimento de longo prazo. E ele dá-te aqui, ele tem vários links para tu aprenderes isto de forma gratuita, para tu a seguires alguns vídeos e eu recomendo de facto que tu sigas o que ele está a fazer. Bom, falando agora então para mim, os 3 insights mais poderosos deste livro. Aqueles que para mim foram de facto marcantes ao ponto de eu considerar este livro um dos melhores livros que eu li sobre negócios, vendas e de mentalidade milionária. O primeiro insight deles é de facto separares o teu tempo e dinheiro. Ou seja, tu encontrares formas de teu valor hora ser mais alto. Um exemplo disso é seres freelancer, em que tu começas, e neste momento a Eu Invoice Express, do Rui Pedro Alves, lançou um artigo de como é que tu podes avaliar o teu valor hora, calculá-lo, de acordo com o serviço que tu vais vender. Okay? Eu recomendo que vejas, recomendo que procures calculares o teu valor hora de freelancer, que a Eu Invoice Express ou Rupial, procura nestes dois, lança num artigo deles, que ele de facto mostra por A mais B quanto é que é o teu valor hora. Eu fiz uns cálculos, por exemplo, e neste momento, pela forma que a minha empresa está montada, pelos gastos fixos que eu tenho, os custos variáveis e os ganhos potenciais, neste momento o meu valor hora está na ordem dos 60 euros. Ok? Pelos contas que foram feitas, porque ainda é uma coisa muito pequena. E com o potencial de passar aos tais 500 euros a hora. Este é o primeiro ponto. Separa o teu tempo do dinheiro. Okay? E mesmo que tu troques tempo por dinheiro, encontra formas de fazeres uma vez a mesma coisa e venderes várias vezes. Aquilo que eu falei do exemplo que o Brandon Bouchard fala muito. O segundo insight que eu retirei, para mim este é de facto muito importante, é foca-te apenas naquilo que dá resultados. E leia-se dinheiro. Eu dei-te um exemplo. Há três pilares neste momento na minha empresa que dão resultados, que é fechar clientes, ou seja, prospecção, falar e fechar, se acompanhar clientes, e que é no primeiro. O segundo é vender formações que já estão online e que podem ser vendidas perpetuamente e depois melhoradas, claro que sim, com as mudanças dos ambientes, nós reforçarmos e melhorarmos estas formações. E o terceiro deles é eu ir dar aulas à faculdade, tanto em modo online como em modo presencial. E aí eu estou a trocar o meu tempo por dinheiro. Mas neste momento são estas 3 fontes que eu tenho de focar porque é as que dão resultados. Mais tarde vou-me focar noutras. E tudo o resto eu acrescento aqui nas minhas tarefas, mas que são tarefas que eu facilmente posso terceirizar. Por exemplo, no marketing posso terceirizá-lo? Claro que sim. Neste momento estou à procura de uma pessoa que me possa ajudar nisso. Okay? Se me estás a ouvir agora, tens aqui uma oportunidade. Depois, para mim, o terceiro insight que conecta estes dois é de facto encontrar pessoas que te desafiam e que te vão ajudar. E aqui são mentores adequados. Eu, felizmente, neste momento tenho mentores muito bons, mentores que me desafiam e mentores que fazem perguntas altamente incomodativas. Não sei se tu assististe a algumas publicações minhas dos últimos tempos nas redes sociais, mas há uma frase que eu disse que tens um negócio que está focado em ti, parabéns, vais ganhar muito dinheiro, mas não tem qualquer valor.
esta foi uma frase que um dos mentores meus, não desta forma como estou a dizê-la, mas foi um dos mentores meus, me disse na altura, quando ouviu todo o meu modelo de negócios, como é que eu estava a desenvolvê-lo. E aquilo doeu-me horrores. Mas eu percebi. Porque, de facto, é a frase que dá força aos outros dois insights que eu te falei. É a frase que vai te dizer exatamente como é que tu tens de comportar, como é que tu tens que montar as coisas e como é que tu vais alavancar os teus ganhos mensais. Recorda-te, e este é o insight bónus, não é o teu tempo que dá dinheiro, é dinheiro que dá dinheiro. Por isso é que os investimentos são muito importantes. Por isso é que é importante aprender os investimentos. Ou então, dares o teu dinheiro a alguém para essa pessoa te fazer retornos de investimento. E pagas-lhe o FII que ela tem que receber. Ok? Porque é ela que está, que aprendeu, que ela que teve muitos anos a trabalhar para isso e tu pagas-lhe esse FII. Porque quanto tempo é que tu vais demorar a aprender isso? Não sei, bastantes anos. Recomendo que aprendas também, para depois fazeres por ti mais à frente, mas eu faço esta recomendação pessoalmente se dizes que tens pouco tempo. Bom, este é o resumo dos 10 pilares da riqueza do Alex Becker. Tens aqui os 3 insights que eu te falei, que de facto, e o insight bónus que eu te falei, de facto, sobre este livro. É um livro muito fácil de ler, muito, muito, muito simples, com uma linguagem... Atenção, isto é um adolescente, digamos assim, ele não tem 30 anos, que era o Alex Becker. O Alex Becker começa esta jornada à séria, com 23 anos, trabalhando com o SEO, ou seja, Search Engine Optimization, que é do marketing, da otimização dos sites para serem encontrados nos motores de busca, como no Google. A verdade é que ele construiu aqui várias empresas multimilionárias. E há aqui uma frase, e eu vou-te ler esta para terminar este capítulo, que é logo no início, no prefácio, ou seja, antes do prefácio, que está aqui nesta capa, que é o seguinte: 3 das pessoas mais poderosas que conheço pessoalmente estiveram falidas e sem casa a dada altura. Okay? Uma delas vale atualmente mais de 6 milhões de dólares e as outras 2 gerem milhões de dólares por mês em rendimentos pessoais. Ou seja, isto tem a ver com investimentos e tem a ver com empresas que eles montaram. E de facto não há outras formas de ganhar muito mais dinheiro do que desta forma. Depois, como é que isto aconteceu com eles? Bem, a dado momento as situações tornaram-se tão más e o sofrimento era tanto que tiveram que arranjar outra opção. Okay? Isso é o oposto dos combatentes do trânsito, cujas situações não são tão más, estão confortáveis. Okay? Os combatentes do trânsito podem se queixar dos empregos e desejam ter mais rendimentos disponíveis. Mas a maioria deles não sente uma dor mental, física ou emocional forte. Assim, antes, é essa dor imensa que provoca a mudança. Assim, como não sentem e se sentem confortáveis, não quer dizer felizes. Mas confortáveis e sem se sentirem obrigados a fazer nada diferente, onde estão, é muito menos provável que façam alguma alteração. Por isso, eu dei-te 3 insights do teu insight bónus e termino com este insight. Analisa a tua vida. Se não estás contente, usa isso como fogo e chama para teres os resultados que pretendes. Para traçares os teus objetivos, desmontando as ações necessárias e para atingires aquilo que tu queres. Desejo-te um excelente dia. Espero que este episódio te ajude bastante a compreenderes que só depende de ti aquilo que vais atingir nos próximos anos. E vemos no próximo episódio do Real MBA, onde eu vou trazer novamente empreendedores da vida real para te contarem um pouco a sua história e te inspirarem. Um grande abraço e aproveita muito bem os 10 pilares da riqueza.